Então, por favor, quando vocês forem mandar os arquivos para mim, tá? Para avaliar, quando for a avaliação, por exemplo, a aula de hoje você não vai precisar botar comentário lá, porque você vai ter que mandar para mim a digitação do que a gente vai fazer agora, tá? Vocês vão mandar isso pelo e-mail, eu vou receber e eu lanço a presença que vocês tiveram ou vocês assistiram o vídeo suficiente para cumprir a missão de digitar, tá? Mas como eu falei, eu abri esse cara aqui hoje, tá? Porque nós vamos editar esse arquivo aqui para poder fazer o nosso primeiro teste de programação. Lembrando que aqui na página de algoritmo eu tenho um link aqui no final que manda para o Online GDB, tá? Que é um compilador Pascal online. Eu hoje vou trabalhar nele aqui porque o que a gente vai fazer é bastante pequeno. Nós vamos fazer o Hello World que você viu aqui, que ele é pequenininho, tá? É só isso aqui, tá? Quando for para fazer esse cara aqui, aí eu recomendo, nesse caso aqui, eu recomendo que você use um editor de texto para você produzir, porque ele tem 289 linhas. Lembrando que nessas 289 linhas tem muita linha que é isso aqui, que é comentário, tá? Que eventualmente você até não precisa, se você não digitar, não vai dar errado, tá? Isso aqui também é um comentário. Isso aqui é um comentário daqui até o final da linha, tá? E por aí vai. Por exemplo, como é muita coisa para digitar, nas próximas aulas eu vou de repente entrar aqui nessa procedura aqui, tá? E nós vamos fazer ela funcionar, que aqui está falando mostra ou insere, tá? Essa rotina aqui ela foi criada com duas capacidades. A primeira que eu fiz foi mostrar a sequência reorganizada. A segunda é inserir, guardar ela num vetor, tá? Então essas duas linhas aqui, ó, estão guardando ela num vetor, mas essas três linhas aqui, não sendo comentário, mostra na tela, tá? Então na próxima aula nós vamos pegar esse código aqui e eu vou usar esse pedaço de cá, usando essas três linhas aqui. Eu vou tirar o comentário dela e vou comentar essas duas aqui, que aí em vez de guardar essa informação, como eu vou fazer normalmente no programa final, tá? Ela vai só mostrar na tela para eu poder analisar, tá bom? Mas isso aqui é para a próxima aula, que vai ser na terça-feira, tá? Lembrando que depois eu vou ter um período de férias que já estava marcado, e eu volto no dia 25 de abril, tá? Então nós temos um bocado de tempo para poder digitar isso aqui. Deixa eu fazer aqui, eu estou falando para ela ali, mas aqui, ó, estou no ctmilware.com.br. Isso aqui é a página principal. Eu posso olhar, as últimas coisas aparecem aqui, coisa e tal, tá? Conselho, não fotografe. Não. Sabe por quê? Quando você fotografa, você guarda no celular. Mas quando você não fotografa, você se esforça para guardar na cabeça. O celular não vai ficar mais inteligente, não vai me tornar mais inteligente. Ele é uma ferramenta auxiliar. Estou falando com ela, mas isso vale para todo mundo. O celular é uma ferramenta auxiliar, assim como o computador. Tá? Não é o computador que faz a inteligência, exceto o ChatGPT, né? Mas o computador mesmo, que é só uma ferramenta para me ajudar a desenvolver minhas atividades. Tá? Então, por isso que eu estou falando, para não fotografar, porque quando a gente acostuma a fotografar, a gente já vicia em guardar a informação ali sem prestar atenção. E sem prestar atenção, eu não vou aprender a informação. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês não usarem tanto o celular. Apoio aqui tem
a explicação que eu dei sobre copiar para aprender, tá? Está aqui a explicação por que eu quero que vocês digitem esse texto em vez de vocês simplesmente copiar. Depois que vocês tiverem digitado, eu vou dar uma versão para vocês já prontinha, para você pegar e usar ela, tá? Mas por enquanto eu quero que você aprenda, não que você tenha a cópia, né? Outra coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, a informação passa só pelo computador, não passa pela minha cabeça, não tem como aprender com aquilo. Tá, isso aqui, início e o algoritmo. Entrando no algoritmo, aí eu vou lá para a página, lá para o nó 156, e aqui é a folha de rosto de algoritmo. Descendo aqui um bocado, eu vou encontrar os links, tá? Então, toda aula que tiver vai ter uma entrada dessa aqui, AUG 2023, mês e dia, tá? Essas duas aqui eu coloquei, inclusive, com o mesmo dia, que isso aqui é o dia que começou o período lá atrás, tá? Eu preparei, já deixei aqui, é o material que eu estou disponibilizando para vocês trabalharem. E anotações para o algoritmo, você só vê se você tiver com login, tá? Por quê? Porque essa anotação para o algoritmo aqui, ele tem, por exemplo, o e-mail para onde você tem que mandar a sua digitação, tá? Então, esse trabalho que você vai fazer hoje aqui comigo, você no final vai usar o seu e-mail aí e mandar para mim, tá? Aí você vai mandar para esse e-mail de cá, tá bom? Pois bem, e hoje eu vou trabalhar aqui, nesse aqui, porque o que eu vou fazer é pequeno. Aliás, isso aqui é um código de um Hello World, tá? Aqui, ó, Hello World. Isso aqui é uma mania, um vício. Todo livro de programação, toda linguagem que o cara quer apresentar para você aprender a linguagem, C, C++, Basic, Pascal, Java, Python, sei lá, qualquer linguagem, o cara pega e monta um Hello World, que é para você comparar e ver assim, como é que fica o Hello World em tal linguagem, tá? Tem linguagem que o Hello World tem que ter 30 linhas, tem linguagem que você faz o Hello World com 2 linhas, depende da linguagem, tá? Então, se o pessoal usa o Hello World como um gabarito para ver se a linguagem ela é mais fácil, mais trabalhosa, por aqui, tá? Bom, então eu vou... Deixa eu fechar esse aqui. Vou trazer esse para cá. Bom, e agora eu vou dar dicas que eu me desenvolvi dessa forma, tá? Eu tenho que pegar e copiar esse texto daqui para cá, tá? Eu vou trocar esse texto que está aqui, vou até deletar ele aqui agora, tá bom? E eu vou ter que escrever aquele texto que está aqui, eu vou ter que escrever ele aqui. Não vou ficar repetindo aqui a questão, não usa Ctrl+C, Ctrl+V, questão. Vou só mostrar para vocês como que eu consegui desenvolver a minha habilidade, minha competência de programar. Não copie letra a letra. Não copie palavra a palavra. Copie aquilo que você consegue entender. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tirando os comentários, eu tenho 6 linhas aqui que eu tenho que digitar para funcionar. A primeira linha é essa aqui, begin. Tá? Então, é uma linhazinha pequena. Vou ler essa linha. Tá, begin. Então, vem cá e escrevo begin. Tá? Só isso. Aperto o Enter. Foi para a próxima linha. Vou agora para a próxima linha. Tá? Só que, como é que eu vou fazer o aprendizado render mais? Que diabo significa begin? Começar. Tá? Então, ele está dizendo, comece. Como eu não falei nada antes nem depois, começar o programa, começar a execução, tá, beleza. Isso aqui significa comece. Iniciar uma sequência de ordens, tá? Então já entendi o que significa uma coisa. Tá? Vou passar para a próxima linha.
A próxima linha tem assim, write ln, aí tem, entre parênteses, ele tem uma aspa simples, uma série de sinal de igual, outra aspa simples, fecha parênteses e um ponto e vírgula, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Write ln, abre parênteses, e dentro do parênteses eu coloco aspas e entre aspas eu coloco uma série de iguais. E termino com ponto e vírgula. Tá? Então agora eu vou lá no meu editor. Professor, quantos iguais você colocar? Para falar a verdade, o que está lá não vai ser suficiente. Tá? Não esquenta a cabeça não, depois a gente acerta. Hein? Pode sim. Vai lá no início. Você não precisa entrar aí. Vai lá no início. Ali, tá vendo? Volta ali. Tá vendo que tem apoio ao algoritmo do lado direito? Algoritmo. É. Agora desce lá no final da página. Desce mais. Ali tem ela, desce mais um pouquinho. Tá ali, ó. Online CDB. Segura o Ctrl quando você apertar, clicar nele. Segura a tecla Ctrl. Tá vendo? Ele abriu outra aba. O online está aberto em outra aba. Aí você clica na outra aba. Pronto, você está lá. Tá bom? Se você não apertasse o Ctrl, ele ia sair daquela página e ia para essa. Aí depois você teria trabalho para voltar para aquela, se fosse o caso. Tá? Bom, então o que eu falei aqui? Eu falei que aqui eu tenho write ln, abre parênteses. Ele já é tão esperto aqui o editor que eu botei, abriu parênteses e depois o abre e fecha. Vou botar aspas simples, ele botou duas aspas, e aqui eu vou colocar então uma série de sinal de igual. Write ln seria escrever linha, tipo assim. Exatamente. E finalmente eu notei que tem um ponto e vírgula lá atrás. Tá? Então o que essa porcaria aqui significa? Primeiro, write ln, como ele falou, é escrever alguma coisa. Write, escrever. O ln é escrever e pular uma linha. Então ele vai para a linha de baixo. Tá? Depois que ele escreve, ele vai para a linha de baixo. O que é que eu vou escrever? O write ln, aí eu estou mais curioso, eu vou pesquisar e vou descobrir que o write ln é um procedimento padrão da linguagem Pascal. Quando você pega um Pascal qualquer, ele vem com esse troço junto, que serve para escrever alguma coisa na tela. E no caso com ln, para botar uma linha depois. Tá? Então, ele é uma cadeia de caracteres que na linguagem Pascal você marca com aspas simples. E eu quero pegar essa cadeia de caracteres e fornecer ela para esse procedimento write ln. Então, tem que colocar ali entre parênteses. Tá? Por isso que eu abri parênteses. E o ponto e vírgula lá no final? Aí nessa hora aqui não é algoritmo exatamente, isso é questão da ferramenta que eu estou usando. A linguagem Pascal pede que todos os comandos, todas as declarações sejam terminadas. Como que eu termino? Ponto e vírgula. Tá? Então por isso tem um ponto e vírgula lá. Hoje nós vamos ver que nem sempre eu uso ponto e vírgula, tá? Mas guarda isso aí. Eu tenho que terminar a declaração, meu comando, e o modo normal de terminar é com ponto e vírgula. Pronto, foi para a linha de baixo. Ele até manteve ali a indentação, tá? Vou ver qual é a próxima linha que eu tenho. A próxima linha que eu tenho é o write. O argumento que eu estou dando é olá, professor. Então vou ter que botar, é uma string, vou ter que usar aspas. E como é o argumento, eu vou colocar ele entre parênteses. Tá? E terminando com ponto e vírgula de novo. Só que dessa vez é o write sem o ln. Então deixa eu digitar aqui. Write. Abre o colchete, botar uns espaços aqui, olá, peraí. Diga, quem chamou? Qual a diferença da uma aspa para duas aspas? Quando você usa dentro do parênteses? Depende da linguagem. Em Basic você usa aspas duplas. Quando você quer falar uma string, uma cadeia de caracteres, tá? Que a gente chama de string. Então, essa sequência de iguais aqui, isso é uma cadeia de caracteres. Olá, professor, com espaço, inclusive, o espaço também é um caractere, tá? Então, essa cadeia de caracteres aqui, olá, professor, com espaço e tudo mais, ela para poder
ser entendida pelo Pascal como uma cadeia de caracteres, como uma string, você coloca ela entre aspas simples. Depende da linguagem. No Pascal a gente usa aspas simples. Tá? Vou terminar o meu art aqui com ponto e vírgula. Espera aí, gente, mas esse troço aqui tá diferente. Aí de novo eu vou lá consultar o meu manual de Pascal para tirar dúvida e vou descobrir que o write é outro procedimento padrão do Pascal que faz quase a mesma coisa que o write-ln. Quase a mesma coisa. Por quê? Porque o write-ln, depois de escrever a linha na tela, ele pula para a linha de baixo. E o write escreve a linha na tela, mas não pula para a linha de baixo. Ele fica parado no final do que você escreveu. Tá? Então, essa linha aqui vai escrever uma série de iguais, fazendo uma barra na tela, e vai pular para a linha de baixo. Aí na linha de baixo vem o próximo comando, que escreve, dá um espacinho e coloca olá professor, espaço, e para. Ele não vai pular para a linha de baixo, vai ficar parado ali, esperando mais alguma coisa. Tá? Então, isso foi o que eu descobri pesquisando lá no manual do Felipe Pascal, que também tem um link para ele lá na página do algoritmo. Tá? Mas eu vou continuar digitando. Vou lá no meu Hello World. Qual é a próxima coisa aqui? Ó? Repara que eu deixei um espaço depois de professor. Tá? Isso aqui eu já fiz porque eu fiz arquitetura, sou metido a coisinhas bonitinhas, bem acabadas, né? Como todo arquiteto. Né? Tinha um patrão meu que falava assim, todo arquiteto era louco ou bicha. Primeirão, né? Garoto novo não ia deixar para me chamar de bicha. Mas aqui eu deixei um espaço, porque depois eu venho cá, write-ln Evandro Guglielmelli. Sem espaço antes do Evandro, sem espaço depois do Guglielmelli. Tá? Mas com espaço entre os dois. Então vou lá digitar então essa coisa aqui. write-ln, abro parênteses, abro aspas, Evandro Guglielmelli. O teclado do computador tem as teclas comuns, as letras, números, coisa e tal. Tem teclas de controle que funcionam com um toque só. O Enter, por exemplo, você aperta o Enter, ele pula para a linha de baixo. O Tab, ele pula para uma tabulação. Mas aí tem algumas teclas que são teclas modificadoras, tipo o Shift, o Ctrl e o Alt. E elas normalmente são usadas em atalhos, ou seja, você usa ela junto com outras teclas. Como que você faz? Você não precisa apertar as duas ao mesmo tempo. Você aperta a tecla controladora e depois você tecla a tecla normal. Tá? Então, por exemplo, eu estou com o cursor aqui no final da linha. Aí eu quero pular uma caractere de cada vez, eu uso a seta. Mas eu quero pular para o começo da linha, para o começo da palavra. Então eu seguro o Ctrl e uso a seta. Tá? O Ctrl está apertado, eu não tenho que apertar os dois ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível da gente conseguir fazer. Pascal, tá? Isso vai variar de linguagem para linguagem, já falei. Pascal, ele usa, para a cadeia de caracteres, ele usa a aspa simples. A aspa simples, para quem não está ainda acostumado, está do lado do número 1, tá? Embaixo da tecla ESC. Com Shift é aspa dupla, sem Shift é aspa simples. Tá? É ela que tem que aparecer ali. Se você colocar uma outra coisa, um outro sinal, ele vai mostrar outra coisa diferente. Se você colocar a aspa simples, ele vai aparecer com um tom esverdeado. Aqui, ó, ele está fazendo realce de sintaxe. Begin está aparecendo em marrom, a string está aparecendo em verde, tá? Porque aqui está selecionado, language está escrito Pascal, tá? Então ele sabe que eu estou falando Pascal. Se ele tiver outra coisa lá, aí eu não sei o que ele está fazendo. Vou botar aqui o ponto e vírgula de novo. Então, eu vou digitando, tá? Eu pego uma linha de cada vez, digito a linha inteira e vou pensando o que essa linha faz. Tá? Esse é que eu conheço e reconheço o melhor meio de você aprender algoritmo. Você pega em qualquer linguagem, você pega o programa e começa a digitar e vai avaliando o que é que essa porcaria está fazendo.
Entendeu? Que aí você vai aprendendo o que aquilo ali significa, você vai aprendendo, e você vai, para fazer isso, você vai ter que pensar como é que essa coisa aqui, o computador, funciona. E aí você vai conseguir desenvolver todo o raciocínio de algoritmo. Deixa eu voltar aqui no Hello World, ver a próxima linha. A próxima linha é simplesmente write-ln. Então deixa eu fazer aqui na write-ln. write-ln eu já sei. Ele pega e escreve alguma coisa na tela e pula para a linha de baixo. Nessa linha, está só o write-ln. Eu vou chamar o processo write-ln para executar, e ele vai executar e não vai escrever nada, porque eu não estou passando nada para escrever. Porém, além dele escrever, ele também pula para a próxima linha. Então, nesse caso, o write-ln só vai pular para a próxima linha. Não vai escrever nada. Tá? Beleza, continuar pensando aqui. Bom, gente, a próxima linha tem aqui um comentário. Na linha de baixo, troque nome de aluno pelo seu nome. Então, Viviane, desculpe já ter decorado seu nome, pelo menos hoje, saiu para o ano que vem, não sei se vou lembrar. Tá? Mas se eu lembrar é porque está arriscado ou está doente. Quando eu lembro o nome todo dos alunos todos, com certeza eu tenho que ir no médico. Então você vai escrever a próxima linha, que é a linha de baixo, write-ln, tá? Só que aí você vai botar o espaço, eu sou, e no lugar do nome de aluno, você vai escrever o seu nome, tá? Então eu vou assumir aqui o papel do João Pedro, que é o meu priminho lá de Barbacena, que eu já estou usando ele, estou abusando dos 2 anos dele, e vou colocar aqui João Pedro, tá? Então, eu vou lá, online Pascal, vai lá, write-ln. Deixa eu ver uma coisa aqui. Legal. Eu nunca tive, normalmente eu colo de lá para cá e eu nunca vejo. Abro parênteses, abro aspas. Já sendo Pascal, ele já sabe que se eu abro o aspas vai ter que fechar o aspas. Aí eu sigo aqui, pulo umas linhas, pulo uns caracteres aqui, e eu vou colocar: eu sou João Pedro. Gente, curiosamente, eu escolhi aqui o João Pedro, JP, que tem um tio. Professor, você não falou que não podia usar acento? Não posso usar acento no nome do arquivo, tá? O nome do arquivo eu não devo usar, mas dentro do programa não tem problema, tá? E, curiosamente, eu não tenho ponto e vírgula aqui, tá? Depois tem um comentário aqui, que é um desafio. Complete esse algoritmo para que ele coloque uma linha de sinais igual, né, igual aquela linha que eu fiz lá em cima, pulando uma linha após mostrar o seu nome na tela. Ou seja, onde que mostra o seu nome? Aqui, no nome de aluno. Tá? Então eu quero que no final das contas, mas não esquenta de fazer isso agora, isso é um desafio que você vai fazer depois da gente testar aqui. Tá? Então depois eu vou lá e completo para fazer, pular uma linha e botar uma linha de iguais para completar. Eu vou direto, por enquanto eu vou pular os comentários e eu vou para o end aqui, tá? Então eu li ali a linha, eu tenho um end. Ele aqui não faz o recuo normal. Então, ó, eu falei lá que o Pascal tinha a questão que você sempre tem que terminar a linha de comando com ponto e vírgula, né? Na verdade, você tem que terminar, e você termina normalmente com ponto e vírgula. Exceto se o comando que você está terminando é o programa em si. O begin aqui começa o quê? O programa. E onde é que termina? No end. Só que esse end aqui é o end final. Sabe? Acabou. Não tem mais nada depois disso. Então é ponto que você coloca. Tá? E esse write-ln aqui, ó, que eu não botei ponto e vírgula, tá? É porque quem está fechando esse comando write-ln é o end do begin. Ele já fecha tudo ali. Tá? Então eu posso não colocar esse aqui. Tá?
Detalhe, se você não colocou esse ponto e vírgula aí, quando você for fazer aquele desafio de colocar uma linha em branco e o sinal de igual, você vai ver que você vai ter problema sem o ponto e vírgula, porque aí você está colocando mais comandos sem ter terminado o comando anterior, tá? Mas eu sugiro até que você não coloque o ponto e vírgula agora, para você poder ver como é que você conhecer quando ele te dá um aviso, quando ele te dá simplesmente um warning, um avisozinho, ou quando ele fala para você, ó, deu crash, acabou, não funciona, parei, tá? Então, quando tiver o right alien apenas com ponto e vírgula e pular uma linha para baixo, será apenas para dar um espaço? Esse right alien que eu pus aqui é para pular um espaço. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora e vamos rodar esse troço. Só clicar no RUM aqui, ó. Aí ele compilou e rodou. Então, se eu esticar aqui, eu vou ver, ó. Como eu falei semana passada, da aula passada, é o Free Pascal que está aqui, tá? E ele compilou e colocou. Como eu já botei... Hein? No RAM. Aqui em cima, RAM. Aí você sobe a divisão aqui que você vê o arquivo lá embaixo, tá? Aqui, gente, olhando a minha execução aqui, eu vejo que ele está com espaço a mais aqui, ó, ou um a menos aqui, tá? Então eu posso corrigir isso aqui, tirando o espaço, ou colocar aqui. Na realidade eu prefiro tirar o espaço, porque sobrou 2 aqui, e aqui eu tenho 4. Eu tirando um, ele vai ficar 3 e 3, então vai ficar centralizado do jeitinho que o arquiteto gosta, tá? Agora, o que falta aqui é eu fazer o desafio que foi pedido. O professor pediu para pegar e colocar mais uma linha em branco aqui e depois a linha de igual. Certo? Então eu deixo ao cargo da inteligência sua de fazer. Oi. Bom, como eu disse, eu deixo para você o encargo de você criar aqui mais pelo menos 2 linhas de comando, uma para fazer uma linha em branco e outra para botar o igualzinho lá, tá? Aí eu vou deixar você se divertir com sócio, com o seu modo de reação aí. Nessa linha em branco, é nada que é para colocar Tem uma linha de comando aqui que pôs uma linha em branco. Essa linha em branco aqui foi colocada na tela por uma das linhas de comando que está aqui, tá? Tem uma linha que escreve igual, 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 igual. Tem uma linha que escreve olá, professor, a outra vez escreve Evandro Guglielmelli. Tem uma linha aqui, pula a linha, tem uma linha que escreve eu sou e o seu nome, né? Então eu estou pedindo para você colocar mais 2 coisas aqui, que é o que está aqui, ó. Complete esse algoritmo para que ele coloque uma linha de sinais de igual, pulando uma linha após mostrar o seu nome na tela. Seu nome na tela está no último comando aí, né? Então depois dessa linha você vai ter que botar mais 2 linhas para ele fazer uma linha em branco e fazer o igual, igual, igual. Tá? Bom, aí só um detalhezinho aqui final de demonstração. Eu quero mandar esse exercício, que foi o que eu dei conta de fazer, para o professor, tá? Para ele avaliar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um download do código, tá? Se eu estou com problema e estou compilando, executando o local, já está até gravado aqui, né? O pessoal que lá está sem internet. Aí eu posso pegar e já mandar o arquivo que eu fiz. Se eu fiz aqui, então eu faço aqui um download. Ele pergunta se eu quero sair da página. Eu não vou sair, mas eu digo para ele que vou sair. E ele veio cá e gravou, baixou o arquivo com o nome de main pass. Tá? No caso aqui, como eu já faz isso, já é a 3ª vez que eu faço, ele baixou main pass, main 1 pass e agora main 2 pass. Tá? Ela ainda não consegue entrar no site, eu acho que é assim como ela. E ela a senha ela não tem. A Viviane já não sei, já deve ter, tá? Certo. Mas aí depois. Então depois eu não preciso te mandar não. Hein? Então, não, esse aqui é para mandar a aula, a presença da aula passada, que é para colocar o comentário lá. Esse aqui você me manda o arquivo. Entendi, mas ela não precisa. Hein? Mas ela não precisa, porque ela não consegue te enviar ainda.
Ela pode mandar depois, não precisa ser agora não. Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Para onde é que eu mando isso? Eu olhando aqui nas anotações para o algoritmo, eu vejo que é para mandar para esse e-mail aqui, ó. Tá? É para esse e-mail aqui que eu tenho que mandar. Então eu vou pegar aqui e abrir um e-mail, um dos meus e-mails que eu tenho aqui. Na verdade eu tenho uma meia dúzia de e-mails, uma meia dúzia de 7, 8 e-mails. Vou aqui escrever. Aí eu vou colocar aqui aquele e-mail que eu copiei. Qual é o e-mail que eu copiei? Dá para mandar para o e-mail de algoritmo do professor. Assunto. No caso aqui eu botei hello world.pass. E eu vou ter que botar aqui anexo um arquivo. Vou anexar um arquivo. Que arquivo que eu vou anexar aqui? Eu fiz um download. O download aparece aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Eu posso mandar do jeito que tá, ou posso fazer isso aqui também. Posso pegar ele aqui. E deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo. Qual é o seu e-mail? Tá lá no site. Bom, vou pegar isso aqui e vou mandar colocar isso lá. Pronto, abri. Não tem problema se enviar desse jeito aqui não, tá? Ok, vou enviar. Agora eu vou abrir aquele e-mail para receber o que o João Pedro me mandou aqui. Então, deixa eu pegar aqui o e-mail. Está aqui, ó. Aí eu vou entrar no e-mail. Agora é o professor que está olhando o que foi que ele recebeu. Então está aqui, ó. Eu recebi esse trabalho aqui. Aí o trabalho aparece aqui. Beleza, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e clicar no download aqui. Aí ele faz o download e já abre para mim no CarWrite. Para mim, já tá. Meu computador está programado desse jeito. Oi. É para mandar o primeiro que a gente fez ou desafio? Já com desafio. Tá? Então aqui, gente, ele já abriu para mim no CarWrite. O CarWrite faz a marcação de sintaxe para mim. Deixa eu blá 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 blá. Tá aqui. Tá? Então, você me mandou, eu verifiquei, né, parece que está tudo legal. Só esse aqui, ó, tá vendo que ele é do Bash, tá? O lance aqui foi que eu tentei rodar o RPC, só que eu tenho que escapar isso aqui, ó. Então ele compilou e gerou aqui, ls main. Então, ó, a partir daquele main.pass, ele gerou o objeto e o executável. Então agora eu posso mandar executar isso aqui, ó. Main. Tá vendo que ele já escapou para mim, ó. Ele quebrou meu galho, já escapou aqui.